Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, prosseguindo na exposição desse texto. Nós vamos ler hoje do verso 1 até o versículo 11. Mateus 21, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis, aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que os precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Só até aí, vamos orar ao Senhor. Pai de misericórdia, pedimos ao Senhor, que é bondoso, misericordioso, bendito Rei, aquele que vem em nome do Senhor. Nosso desejo, Senhor Deus, é ao final da exposição desse texto estar aqui glorificando o Senhor, hosana nas alturas. Mas até lá, há um grande exercício pela frente, uma grande jornada de muitas lutas contra os nossos pensamentos, contra a nossa carne, contra o nosso pecado, contra as nossas limitações, Senhor. Então, cumpre a nós suplicarmos ao Senhor que nos dê a alegria de podermos ouvir a Tua voz com todo o desimpedimento necessário. Que o Senhor use este pregador com o poder que vem da Tua palavra, com a fidelidade para a qual foi chamado e com amor pelas ovelhas, como o Senhor, nosso sumo pastor, tem de nós. Ensina-nos, corrige-nos, exorta-nos pelo poder do Teu Evangelho, repreende pela Tua lei e consola o coração aflito com a graça que vem do Senhor, o Teu Filho, o grande Rei, Jesus Cristo. É a nossa oração no nome dEle. Amém. Quanta glória pode ser esperada por um crente nessa vida? O que é que de tão grandioso você pode ter esperança aqui nessa terra? Quais são as grandes alegrias, as grandes conquistas, os grandes feitos que você vai deixar para alguém ver e dizer assim: veja como essa pessoa era gloriosa, ficou conhecida por tal coisa. Deixe-me pensar com você alguns dos nossos grandes feitos na terra. Nós nos alegramos quando um filho passa no vestibular, quando
terminamos um curso, quando conseguimos casar, quando temos um filho. São alegrias que Deus nos dá, grandes benefícios da mão do Senhor. Mas isso não é glória para ninguém. A vida do crente, ela não é de glória em glória nesse sentido. Ela é vida para a glória de Deus, mas não de glória própria. Não espere, não crie expectativas a respeito de um momento na sua vida que tudo vai mudar e você vai ser reconhecido e todos vão lhe exaltar porque você agora virou uma pessoa diferenciada dos demais. Toda a promessa é: se você for justo, se você buscar a justiça que procede do nome de Deus, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, esse mundo vai se levantar contra você e você vai ter inimigos, não inimigos que você fez, mas inimigos que se levantam por conta do evangelho que você prega e vive. Não tem glória. Mas você podia esperar o quê? Se o seu Redentor, se o Rei de Israel, em toda a sua vida, em quase momento nenhum, foi revelada a sua glória. Nós vimos relances da glória de Deus em Cristo, em Mateus 17, na transfiguração. Ele se mostrou aos discípulos ali, mostrou a glória divina que ele tem. Uma vez. O rei agora vai entrar na cidade santa, a cidade de Davi, aquela que foi prometida desde o Antigo Testamento, e vão gritar com um rei em cima de um jumento. Que rei é esse? Que reinado, que império é esse? Um rei que nasceu e quando foi pego nos braços pelos seus pais, não tinha espaço na hospedaria. Não tinha onde colocar aquele bebê. Ele não tinha um lugar para ser acolhido. As raposas têm os seus covis. Os animais têm onde viver. Mas o Filho do Homem, o Senhor dos Exércitos, não tinha onde reclinar a cabeça. Sabe onde ele foi colocado? Numa manjedoura. O Deus eterno se encarnou para ser colocado numa manjedoura. E eu vou esperar a glória dessa vida. Pouco tempo de vida ele tinha. Então um rei desse mundo, um império desse mundo, se lança contra ele e começa a querer matá-lo. É declarada a morte do Messias. A perseguição começa. Mas o texto diz que ele foi preservado pelo Senhor, como havia sido dito na palavra de Deus, porque do Egito chamei meu filho. Ele é o Israel verdadeiro. O êxodo verdadeiro é Cristo, que foi perseguido como Moisés foi perseguido, mas que sobreviveu pela mão do Senhor. Qual era a família que Cristo tinha? Filho de carpinteiro, uma dona de casa, uma Maria, não desmerecendo a santidade da nossa irmã, mas entenda o nome Maria, nome comum, uma Maria como tantas outras, um José. Não tem glória, não tem pompa, é sofrimento. Então ele trabalhou como o pai dele, ele foi carpinteiro também. Alguém um dia disse: Jesus não é aquele carpinteiro de Nazaré. Você entende? Ele não tinha glória em nada desse mundo. E aquele Jesus que um dia foi encontrado no templo ensinando
aos homens um dia, quando cheio de compaixão pelas pessoas, quando foi curar alguém no dia do Senhor, foi declarado como um apóstata, como um blasfemo, até quando ele fazia o bem, até quando ele curava, só vinha sofrimento. Ele se desgastou no Evangelho. Ele sofreu tanto, que quando tinha 30 e poucos anos, alguém disse assim, ele está se comparando a Abraão. Não tem nem 50 anos e quer ser como Abraão. 50 anos. Jesus tinha 30. As pessoas olhavam para ele, pensavam que ele tinha 50. Você sabe o que é isso? Envelhecer antes do tempo. Você olha para alguém que trabalha no sol causticante e quando você vê aquela pessoa, você diz, tem uns 50 anos, a pessoa tem 30 e poucos. É porque se desgastou. Como é que ele vem? Como é que ele vai ser apresentado? Não é só pobre e humilde. Ele também vem como oferta de Deus. Essa é uma daquelas narrativas em que, poucas narrativas, em que os 4 evangelistas se unem a uma só voz para contar a mesma história. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 contam a mesma história. E João, inclusive, data a história, dá contexto da história, que vai nos revelar esse outro perfil da entrada de Jesus em Jerusalém. Vá comigo, por favor, João capítulo 12. Na verdade, o texto que vai falar da entrada triunfal de Cristo é a partir do verso 12 do capítulo 12. Mas o contexto que João nos dá, a datação que João dá, está até o versículo de número 11. Veja, 6 dias antes da Páscoa. Por quê? Porque citar Páscoa? Vá prestando atenção nesses detalhes. O narrador está dizendo assim, preste atenção, faltava 6 dias para a Páscoa. Por quê? Então a gente é estimulado a continuar lendo. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Veja, ele ligou a Páscoa à ressurreição. A doutrina da ressurreição e a Páscoa. Porque o que é a Páscoa? Um dia o povo de Israel viu o anjo da morte do Senhor passando pelo Egito. E a Páscoa foi o povo que tinha o sangue do cordeiro sobre os umbrais da sua casa. Viu o anjo da morte passando por cima. A ideia de Páscoa, a morte passou por cima e não tomou o Filho de Deus. Então João diz assim, 6 dias faltava para a Páscoa. Então veio Lázaro. É apresentado Lázaro, aquele que ressurgiu dos mortos. Cristo é a verdadeira Páscoa. A quem ele ressuscitara dentre os mortos. Verso 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Veja, essa história foi posicionada por João, e logo em seguida ele coloca a perseguição a Lázaro e a história de Cristo entrando em Jerusalém. O que é que João está me preparando aqui? Faltava pouco tempo para
para a Páscoa. Faltando pouco tempo para a Páscoa, Jesus vai à casa de uma família. Uma família que amava Jesus Cristo, que abriu as suas portas para ele. Uma família que tinha uma mulher tão devota a Cristo que ela não conseguia parar de um lado para o outro com os cuidados dessa vida. Marta, cheia de boa intenção. Tinha uma também, Maria, que se quedava-se aos pés do Senhor. E aquela mulher, ela tudo que tinha de mais precioso, lançou sobre Cristo. Tinha Lázaro que saiu da morte para a vida. Era uma família de crentes. Mas com o Senhor vinha a sua comitiva. E na comitiva Judas. E ele cita Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Quem é Judas Iscariotes? Aquele que vai trair o Senhor. E esse Judas, ele diz, era melhor que pegasse esse perfume e se vendesse e desse aos pobres. Mas aí João explica, não era por conta do amor dele aos pobres, mas porque ele era tesoureiro da igreja. Um tesoureiro, o primeiro tesoureiro da igreja, era um ladrão. Então, meus irmãos, quando surgem escândalos na igreja, a gente tem que ter paciência, porque não é a primeira vez. E ele vem com essa conversa piedosa, vamos dar aos pobres. Aí Jesus diz, os pobres vocês têm todo dia com vós, mas a mim não. Deixe que ela guarde isso para quando eu for embalsamado. Porque Jesus está entrando em Jerusalém, e a entrada em Jerusalém é a morte dele. O que é que aquela mulher fazia ali? Ela estava embalsamando o corpo do Redentor. Qual a ligação com a Páscoa, mais uma vez? A oferta que era entregue na Páscoa, alguns dias antes, era preparada. Ela era preparada para a morte, um animal preparado para a morte. Calado. Não se debatia, não podia ser um animal que ruminasse, que brigasse, que esperneasse quando ia ser morto. Não, era um animal calado. Porque Cristo é a ovelha muda. Você entende? Essa é a oferta de Deus. Deus está preparando a oferta para o dia da Páscoa. E ele vai ser entregue. Ele vai ser entregue. A entrada de Jesus em Jerusalém é para que você veja que o Senhor está se entregando à morte. O rei que é servo, o rei que dá a vida pelos seus súditos. Esse é o Senhor. Essa é a lógica. Então, tanto João como os demais evangelistas começam a falar de Cristo. Quem é Cristo, então? Ele é o rei humilde e ele é a oferta que está sendo entregue ao Senhor. Como é que ele chega? Volte comigo para Mateus 21. Jesus vai dar instruções aos seus discípulos. Ele diz, verso 2, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Veja só, o que é que se espera de um rei? Geralmente um rei, antes dele chegar numa cidade, ele manda um arauto, uma espécie de porta-voz, vai à frente do rei. E ele vai não só preparar toda a comitiva que vai chegar, mas ele vai anunciar a mensagem daquele rei. Cristo até teve um arauto, João Batista, um arauto que era mais simples ainda do que ele, vivia no deserto, se alimentava de coisas muito rústicas, vivia com uma roupa feita de pele de camelo, uma coisa extremamente simples. Mas o que se espera hoje, quando você diz assim, vai chegar o chefe de Estado, vem uma grande comitiva,
cheio de pompa e circunstância. Aí Jesus diz aos seus discípulos: vão até a cidade e lá tem uma jumenta e um jumentinho de lado. Vá até lá e tragam para mim. Jesus é o rei que vem montado numa jumenta. E você imagine que jumenta no Nordeste, jumento, esse animal, né, é figura da nossa terra, conhecido na nossa cultura, né, e até hoje é animal de pobre. Na época, muito mais. Rico andava de cavalo, rico via imponentemente num cavalo. Lembre como é a posição que você senta num cavalo, você fica ereto, você dá uma postura a quem anda. Mas um jumento, é triste ver alguém no jumento. É feio. Imagine que os jumentos lá de Israel eram jumentos, né, dizem os estudiosos, menores do que os nossos. Então veja a situação de quem vem em cima do jumento. Ele tem que dobrar as pernas para não tocar no chão. Ele se posiciona de uma forma para não tocar no chão. É humilhante. Pois o seu Redentor escolheu um jumento para entrar na cidade que ele seria declarado rei. É impossível não parar num texto desse e pensar a respeito do que se prega hoje sobre evangelho, sobre ministério pastoral. De jumento ninguém anda mais hoje. Ninguém anda. Mas não precisava ser de jatinho também. Não precisava ser de jatinho particular. A palavra de Deus já havia dito, desde o Antigo Testamento, Jeremias tantas vezes repetiu, porque existem pastores que pastoreiam a si próprios, que querem só a lã das ovelhas, não querem se doar pelas ovelhas, eles querem só arrancar a lã, eles querem a gordura. Milionários, carros caríssimos, fazendas com milhares de cabeças de gado, à custa do povo de Deus. Jesus vinha num jumentinho. E aqui, irmãos, eu não estou advogando que o pastor tem que andar de jumentinho, mas é o princípio. Você que almeja um dia ser pastor, presbítero, diácono da igreja, principalmente o ministro do evangelho, não espere que você vai ter uma mansão à beira-mar, né, a não ser que alguém lhe dê, mas do seu próprio trabalho. Não é próprio do ministério isso. Mas hoje se diz que um pastor que é próspero tem que ter essas coisas. Esse problema que hoje é tão visível na igreja evangélica não é um problema novo. Calvino, nos seus comentários, e aí veja, os nossos irmãos, os nossos pais, eram frutos da sua própria época, então eles combatiam o erro da época. Hoje nós combatemos o neopentecostalismo com mais força, está mais próximo de nós. Eles combatiam o papismo. E Calvino diz assim: o que pensar, então, da glória dos papas? O sistema papal em si. Eles vivem inundados em riqueza, ouro para todo lado, recebem verba de todo mundo, vivem com luxo, principalmente no século XVI. Isso acontecia com muito maior força, né? E eles ganhavam cada vez mais com a prática das indulgências, que, diga-se de passagem, nunca foram revogadas, as indulgências continuam. Em 2013, o Papa que está hoje, sob a cabeça da Igreja Católica Romana, ele declarou indulgências aos jovens, naquele encontro que houve de jovens aqui no Brasil, em 2013. Mas esse Papa é mais pernicioso, eu vou dizer por quê.
porque é lobo em pele de cordeiro. Porque até os crentes começaram agora a admirá-lo. Dizem assim, é um homem humilde, anda de carro popular. Tudo bem, é verdade. Mas humildade não consiste só em andar, né, de se desfazer das coisas. Humildade, como todos os mandamentos da Escritura, é, antes de tudo, um problema do coração. Qual é o problema do papismo? O problema do papismo é o Papa, o sistema em si. Porque ele se põe no lugar de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, se este Papa for realmente humilde, a primeira coisa que ele precisa fazer é negar a posição que ele tem. Porque esta posição pertence somente a Cristo. Cristo não divide com ninguém. A honra do Senhor Jesus Cristo, como cabeça, como rei da igreja, ele não divide com ninguém. E todo aquele que se põe no lugar de Cristo é o anticristo. Este homem que se coloca no lugar de Cristo é, de fato, o anticristo, aquele que se levanta contra as coisas de Deus, contra o reino de Deus, e nós não podemos compactuar com um absurdo desse. Nós olhamos primeiro para o nosso terreiro e apontamos quantos pastores têm tentado ficar ricos. Mas o problema que Calvino se levantou contra ainda é o mesmo hoje. Um papa humilde é o que deixa de ser papa. E não é só isso, não. A humildade na Escritura, além de ter relação com riqueza, relação de posição, também é a relação teológica. A teologia demonstra pobreza ou riqueza. A teologia bíblica diz assim: nós somos justificados pela fé somente, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo diz isso. A igreja romana diz que aquele que sustenta que é justificado somente pela fé e não por obras é anátema. É o quê? Maldito. Maldito seja o que não crê nessa doutrina. E nós dizemos a eles: malditos sejam vocês, porque não creem que a salvação é só pela fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo disse isso. Eu estou fazendo coro com ele. Eu estou fazendo coro com ele. O nosso rei merece toda a glória. E ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Nem com o pastor, nem com o papa, nem com o seu coração. Ele é Senhor, montado no jumento, mas é Senhor, o Senhor dos céus e da terra. Ele é tão pobre que até o jumento, que é um animal barato, um animal que com pouco dinheiro você compra, né? Ele não tinha o jumento que ele precisava. Foi emprestado. O texto diz: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei e trazei-mo. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. Ou seja, em seguida, logo os enviará. Ou seja, é um empréstimo. Você vai me emprestar este jumento e eu vou devolver o jumento. Ele está devolvendo o jumento. Isso é empréstimo. O Senhor, ele não desapropriou a jumenta do outro. Ele não é como esse pensamento mundano socialista que vai lá e pega a propriedade do outro e arranca a propriedade do outro. Ele pede emprestado, ele respeita o 8º mandamento. Ele diz: o que é dele, eu preciso emprestado. E aliado a isso, a esse empréstimo, você vê o senhorio de Cristo.
porque ele era consciente de tudo que ia acontecer. Ele diz, vai à cidade, tem uma jumenta presa, do lado um jumentinho, quando alguém te perguntar, responde aquilo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de cada detalhe. Então, os discípulos vão pegar essa jumenta e Jesus, com a jumenta emprestada, vai entrar como o Redentor do mundo. Segue o texto no verso 3, dizendo assim, verso 4, perdão. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Veja que na sua Bíblia, o verso 5, ele está, muito provavelmente, a sua Bíblia deve estar assim, ele está posicionado de uma maneira diferente, é uma citação, deve estar assim na sua Bíblia. O verso 5 é uma citação direta de Zacarias 9:9, do Antigo Testamento. Direta. Se você ler lá, vai estar exatamente assim. O rei vai vir humilde, montado no jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E antes, ele disse, para que se cumpra o que foi dito por intermédio do profeta. Cada detalhe da profecia. Jumento, jumentinho, animal de carga, vai acontecer assim. Você entende o que é que o narrador está me chamando a atenção aqui? Ele está dizendo, a profecia do Senhor, o que está acontecendo com Cristo, absolutamente todos os detalhes, está se cumprindo. O que diziam os profetas. Para quê? Para que você nunca mais duvide da palavra de Deus, porque tudo o que ele disse no Antigo Testamento se cumpriu. Ponto a ponto, palavra por palavra. O texto vai dizer em seguida, veja, vai dizer que eles nem entendiam. Né? Esse detalhe está lá em João capítulo 12. Eles olhavam para aquilo e não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Aqui é um outro conceito. Um é, o Antigo Testamento está se cumprindo no Novo. Mas como os discípulos não entenderam aqui, o texto vai dizer que eles só entendem depois que Cristo ressuscita. É porque muitos conceitos estavam ali se desenrolando, era difícil de entender. E a progressão da revelação era assim. Eles iam entendendo ponto a ponto. Então, quando Jesus ressuscitou, eles entenderam que o que aconteceu na entrada de Jesus em Jerusalém era o que Zacarias havia dito. Revelação e compreensão. Deus revelava algo ao povo, o povo compreendia e glorificava a Deus. Essa é uma estrutura, irmãos, da nossa vida cristã. Parece que a gente já aprendeu muito. E a gente vai ficando meio que autoconfiante nesse aprendizado. E na soberba no nosso coração, a gente diz assim, eu vou fazer o que domingo? Eu já aprendi. O pastor vai pregar tudo de novo, é o evangelho de novo. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, verso 1, antes de dar uma exortação contra os judaizantes, ele diz assim, a mim não me desgosta, e para vós é segurança repetir essas palavras. Sabe o que é isso? Não pode ser um peso para o pastor repetir todo domingo o evangelho para você. E pontos doutrinários que a gente vê, revê, é segurança para a igreja. Eles olharam aqui uma parte da revelação e lá na frente eles entenderam. Quantas vezes você já passou por isso? Um dia você está estudando, lendo um livro.
Outro dia você está aqui no discipulado, a gente está estudando um tema. Aí mais à frente, você ouve um texto da palavra de Deus, aí você diz assim, eita, agora eu entendi. Porque uma revelação conectada com outra me fez entender um todo. A palavra de Deus é assim, ela é orgânica, harmônica. Um ponto que está aqui, ele é mais uma vez revelado ali, e mais um outro aspecto aqui, você junta e tem uma compreensão a respeito do Senhor. O grande rei, ele está se revelando ao seu povo. E ele diz assim, o texto é de esperança, verso 5, dizei à filha de Sião, ou seja, digam à igreja. Já imaginou esse dia? O dia em que o Senhor disse, digam à igreja, eu estou voltando. Essa promessa foi dada, nós devíamos ter ela na mente, mas vai ter um dia que a promessa se consuma. E quando ela é consumada, então você vai ver, vai ouvir, eis que vem o rei. E a grande esperança para o povo. Quando eles ouviram que o rei viria, então eles tentaram de alguma maneira ajudar. Versos 6 e 7 diz assim, e os discípulos, tendo feito como lhes ordenara, trouxeram uma jumenta e um jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela estrada. Imagine essa cena. As pessoas iam cortando ramos de árvores, né? E alguém ainda vai pensar em festa de ramos, alguma coisa desse tipo. Não foi ordenado fazer isso, mas eles fizeram como se estivessem ali, exaltando a chegada do rei. Mas o detalhe aqui é o que os discípulos fizeram. Eles pegaram as suas roupas e colocaram em cima do animal que Jesus ia montar. O que é isso? Eles pensaram, como é que eu posso amenizar a dor do meu pastor? Como é que eu posso amenizar a dor do meu Redentor? Tudo que eu tenho, eu vou dar para ele. Não tinha sela. Você não imagina Jesus montado num jumenta com uma sela em cima, com estribo e com rédea. Não tinha nada. Ele simplesmente foi colocado ali. E os discípulos que amavam o Senhor tiveram o cuidado, e ele nem pediu, de botar uma sela para o Redentor sentar. Imagine como é duro sentar no animal daquele. E sem nada. Imagine como é duro cuidar de uma igreja sem a ajuda dos discípulos. É impossível. A generosidade desses irmãos nos ensina a generosidade da igreja. E é tão ruim, irmãos, falar de generosidade no nosso contexto, porque a gente só pensa em dinheiro. Generosidade aqui é disposição. Estar alerta para o que está acontecendo. Perceber o que está acontecendo na igreja. Ver que alguém está sofrendo. O que é que está precisando na liderança? Disposição do coração. O que é que eu posso ajudar? Como eu posso amenizar a dor? É procurar os pastores onde dói. Deixa eu ajudar. E aí fica a pergunta, onde estão suas vestes? As suas posses, o seu patrimônio, o seu tempo, os seus talentos estão aonde? No reino de Deus ou no seu próprio reino?
verso 8 diz assim: e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. A maior parte. Não foram todos. Em primeiro lugar, sempre que o texto fala de multidão, ele não está nos levando a pensar nos grandes poderosos. Os poderosos não estavam nem aí para o Senhor. E até no meio dos pobres, nem toda a multidão quis honrar Cristo. Porque sempre vai ser assim. Quando ele voltar, não é toda a multidão que vai honrá-lo, porque também não é toda a multidão que segue Cristo. Mas uma parte o serviu com tudo o que tinha. E aí a cena começou a se desenhar. Aqui parece, irmãos, até a festa dos tabernáculos. Uma festa que era comemorada, celebrada no segundo semestre, né, no início do segundo semestre do calendário, né, israelita, e eles tinham ali a festa da colheita, o final de um período. Eles vão tabernacular, né, eles habitavam em tendas, como no Antigo Testamento, lembrando da aliança do Senhor. É a festa dos tabernáculos. E toda essa cena está me levando a pensar nisso. O rei está chegando para a grande colheita. O fim está próximo. Então o povo começa a gritar, verso 9. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O que é que quer dizer Hosana? Volte comigo para o Salmo 118, por favor, irmãos. Salmo 118. O que eles gritavam lá é uma citação a partir do verso 25, veja. Salmo 118, verso 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que é que eles estavam gritando ali? Salva-nos, Senhor, salva-nos, Deus, Deus das maiores alturas. Se é um rei, e eu estou pedindo para ele me salvar, então não é um rei só dessa terra. O reinado dele é muito superior, é eterno. E se eu estou pedindo para ele me salvar, ele tem que se levantar, o reino dele tem que ser grande. E não foi isso que Cristo ensinou em Mateus, capítulo 6, veja, Mateus 6. Na oração do Senhor, ele diz, verso 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. Qual é o pedido do povo aqui? Que o reino de Deus se torne visível. Que Cristo assuma o seu reinado. É bem verdade, irmãos, que muitos ali tinham uma compreensão equivocada e pensavam que Jesus ia ser aquele rei militar, um grande governante. Mas não era essa a esperança. Todo o tempo ele está dizendo, meu reino não é desse mundo, eu não vim para isso, veja como eu sou, eu vim numa jumenta, eu não sou um rei como o do mundo. Então não esperem redenção social, política. A redenção é espiritual. Agora, os impactos são na sociedade, na política, na economia. Nós esperamos que o reino de Deus avançando impacte tudo que está ao nosso redor, mas a nossa esperança não está nessas coisas, mas nesse rei.
Lutero, né? Eu citei Calvino ainda há pouco, preciso citar agora o nosso mais antigo reformador. Ele era bem enfático a respeito dessa história de reino. Mais uma vez, Lutero era um homem da sua época. Então ele começa a explicar, se há um rei que precisa ser exaltado, então todos os outros reinos precisam ser subjugados. Era essa a esperança do Salmo 2. O Salmo 2 diz que os reinos da terra se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Então o Senhor ri-se deles e diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então vai que eu te darei as nações, os povos estão todos entregues e os teus inimigos vão ser destruídos. Veja, ou existe um rei ou outro. Não dá para conviver dois reinos juntos. Ou um reina ou outro reina. Então Lutero diz, para que o reino de Deus se estabeleça, eu preciso orar para que o reino desse mundo seja completamente destruído. Nas palavras de Lutero, ele diz assim, comentário daquela petição, que venha o teu reino. Ouça, porque se nós amamos esse reino e desejamos que esse reino seja estabelecido nesse mundo, não posso orar sem amaldiçoar ao mesmo tempo. Se eu digo, santificado seja o teu nome, eu tenho de dizer também que o nome dos papistas e todos os que blasfemam o teu nome sejam amaldiçoados, destruídos e condenados. Mas se eu digo, seja feita a tua vontade, tenho que dizer que todos os planos e estratégias dos papistas e os demais reinos que se opõem ao Senhor sejam condenados, desonrados e trazidos à destruição. Verdadeiramente, meus lábios e meu coração oram dia e noite, e todos os crentes oram comigo dessa maneira. Você já orou por isso? Que venha o teu reino? Mas você já orou assim? Que sejam exterminados os reinos do mundo? Que Deus destrua o papado? Que Deus destrua todas as religiões ímpias? Os muçulmanos, os espíritas? Eu não estou falando aqui da pessoa, mas do reino. Um por um seja destruído. Você já orou por isso? Lutero disse assim, eu me junto com os crentes nessa oração. Quando eu digo que venha o teu reino, eu peço a bênção para o povo de Deus, a maldição para os ímpios. Quando eu peço maldição para os ímpios, porque eles não estão contra mim. Estudamos isso hoje pela manhã. Eles estão contra Deus. Não existem dois reinos no mundo. Ou Cristo vai vencer, ou Satanás vai vencer. Já foi declarada a vitória do grande rei. Oremos então, venha o teu reino. Venha o teu reino. E aí vem o rei. Voltando para Mateus 20, verso 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Quem é este? O rei do mundo. Quem é este? Lembre-se, este é o cordeiro que foi providenciado no lugar de Isaque. Este foi aquele que morreu quando Noé, levantando um altar depois do dilúvio, colocou um animal ali. Este é aquela oferta. Quem é este? É a ovelha do sacrifício. É o altar. É a pia. É o candelabro. É o altar do incenso.
Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é a porta que abre e ninguém fecha, Ele é o Rei de Israel. Ele é o Rei. E Ele chegou. O reino de Deus é presente, irmãos. E eu preciso orar que venha o teu reino. Porque um dia Ele veio montado num jumentinho. Mas da próxima vez que Ele vier, Ele vem cavalgando sobre as nuvens. O Senhor Todo-Poderoso. Ele não virá mais como veio da primeira vez. Ele vem para julgar vivos e mortos. Crentes colocados ao seu lado, ímpios lançados no lago de fogo. Esse é o nosso Rei. Ele governa sobre tudo. Humilde, manso, mas um grande Rei e poderoso. Se lhe perguntassem, quem é este que vem? O que você iria responder? Quem é, afinal, Jesus Cristo? Não responda, é o que vem montado no jumento. Ele já veio assim. Diga assim, Ele é o Senhor da minha vida. É o Salvador da minha alma. É o Rei do universo. E o que é que você vai esperar ainda desse mundo? Glória, reconhecimento da sua piedade, paz com os ímpios, exaltação por onde você passar. Você não pode esperar isso. Você tem que esperar humilhação, choro, perseguição. E aí, no final, quando o Rei vier, aí nós devemos estar gritando todo dia, Hosana nas alturas. Salva-nos, Senhor. É a mesma oração do Salmo 118. Salva-nos, Senhor. E Ele vem por sobre as nuvens, com mão poderosa, para julgar os ímpios e destruir cada reino ímpio dessa terra e exaltar o seu povo. Você quer glória? Morra para você mesmo. Viva para o seu Rei. Amém.